Senhoras e senhores, estamos de volta com o Foguete Sem Ré. Que saudade que eu estava disso aqui. Episódio 141, especialíssimo retorno depois de um caos, né, Ricardinho? Estamos de volta. Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Foguete Sem Ré. Estamos nessa desde 2022? 3? 2022. 2022? A gente já tá em 2026? Acredito 4 que sim. anos? Bruno. Acredito que sim. Não, acho que 2023. Foi não? Puta, Sei eu, lá, chutar, meu eu irmão. chutaria Sabe o que 2022. significa? Nada. Nada, não vai mudar nada, porque o episódio de hoje vai ser incrível. Eu Estamos creio. de volta, Eu Ricardinho. Eu Gás total. Depois de ter me tornado finalmente Iron Man. Iron Man, Brunão. E aí, Eu papai, acho- você está bem? Eu tô ótimo. Eu creio que vale muito a pena um episódio só pra você contar a sua experiência do que você carrega do Iron Man agora pra sua vida. Que a prova em si vale também. Então, assim, uma metade a prova, metade mentalidade Das pós-prova. transformações, mentalidade pós-prova. Não sei se um psicólogo, uma psicóloga, alguma coisa assim, né, velho? Vale. Eu acho que vale. Vale. Turma, estamos gravando esse episódio no dia 11 de junho de 2026. Fiz meu primeiro Iron Full, né? Que chama Iron Full, né? Dizem que não é o Iron Man o 70.3, né? Mas toda glória a quem faz. Mas realmente o Iron Man, o completo, né? 3.800 nadando, 180 pedalando, 42 correndo, que chama de Iron Man Full. Completei pela primeira vez no último dia 31 de maio, no meio de um turbilhão de coisas acontecendo. E confesso a vocês, turma, gosto de registrar tudo aqui no Foguetão. Antes dos meus filhos nascerem, o dia mais incrível da minha vida foi o meu casamento. Depois que meus filhos nasceram, o dia mais incrível da minha vida é o nascimento de um filho. Com certeza. É incrível, é esplendoroso. Agora, me perdoem, Francisco Neto e Augusto. Hoje, o dia mais incrível e absurdo e extraordinário foi o dia que eu completei aquela prova. É uma transformação de dentro para fora. E coincidentemente não, porque coincidência não existe, né, Ricardinho? Mas por algum acaso do destino, sem intenção. Não foi intenção. O primeiro episódio do retorno, né, do foguete, depois desse turbilhão, passamos um hiato aí, realmente, porque eu não estava conseguindo dar conta, né, do volume de treino, trabalho, abertura de restaurante, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não estava conseguindo dar conta, né, pausamos aí o Foguete Sem Ré, estamos voltando agora, porque encontrei muita gente na rua pedindo para voltar, perguntando por que a gente tinha parado, né? Eu dizendo, velho, porque eu não tô conseguindo, me perdoar, mas volte, é muito bom e tal. E, por algum acaso do destino, de maneira não intencional, o episódio de hoje é com um cara, um dos meus ídolos no triatlo. É absurdo, assim. E um cara que vem de um lifestyle incrível, né? Confesso a vocês que não sabia profundamente da vida dele. A gente nunca tinha parado para trocar uma ideia. Vai ser a primeira vez hoje. A gente se batia ali na rua. E aí, beleza? Que não sei o que, tudo bom? Tal. Hoje treinamos na mesma assessoria, fazendo parte do mesmo time, né? Um dos meus ídolos no triatlo. E a ideia de chamar esse cara para gravar esse episódio não foi pelo triatlo e não foi pelo trabalho dele, né? É porque recentemente esse cara se tornou pai. E quando eu vi a maneira leve como ele tem levado a paternidade diante de um mundo feito de pessoas que para cada solução arranjam 2 problemas, né? Eu fiz, porra, eu preciso trocar uma ideia com Eduardo Dantas. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu demais, né?
Agradeço muito aqui pelo convite. Já quero aqui deixar registrado os meus parabéns, como eu falei com você ali no começo, porque um Ironman é um objetivo que eu tenho em mente, espero completar em 2028 Iremos a prova. juntos, apertamos as mãos hoje. É isso aí. Espero completar em 2028. E meus parabéns, porque eu imagino, né? Não tenho assim uma noção, obviamente, porque eu nunca fiz, mas imagino só pelo 70.3 que não é algo nada normal de se fazer. É um negócio assim que você tem que respeitar as pessoas que fizeram um Ironman. É digno de bater continência e de você dizer, rapaz, você tem que ser um cara respeitado, porque não é normal. E agradeço também pelo convite para estar aqui, para compartilhar um pouco aí de tudo, né? Agradeço bastante. Eu sou hoje um cara totalmente diferente do que eu era há 1 mês e 2 dias atrás. Porque ontem, dia 10 de junho, o guri completou 1 mês, né? Miguel. E foi um acontecimento, né? Não cruzei a linha de chegada ainda para poder fazer essa comparação, mas assim, foi um acontecimento surreal na minha vida. Eu que sou um cara que morro de medo de agulha. Quando se fala em tirar sangue, eu vou, mas eu chego lá para tirar sangue com mão suada, pé suado, não olho, né? E quando eu falei que eu iria estar presente no parto dele, porque Tati queria um parto normal, e eu falei que que eu seria a pessoa que estaria do lado dela durante todo o parto. E aí começaram a aparecer vários reels, porque o Instagram é complicado. Ele sabe de todas as fases da sua vida, você querendo ou não, ele vai lhe mostrar aquilo que é importante para aquela determinada fase. E começaram a aparecer vários vídeos de pais desmaiando na sala de parto. e eu falava internamente para mim, isso vai acontecer comigo. Isso vai acontecer comigo, mas graças a Deus não aconteceu. E apesar da zona de guerra, que é uma sala de cirurgia, assim, de um parto normal, né? Foi tudo perfeito e eu não desmaiei, sobrevivi e, na verdade, nem pensei em nada de desmaio, nada. Foi um negócio assim que passou tudo tranquilo. Então é isso. Obrigado por estar aqui. Dudu, vamos lá, velho. A pergunta clássica para toda abertura do episódio. Quem é Eduardo Dantas sem dizer o que ele faz? Eduardo Dantas é um cara que eu acredito assim, que é um cara que se preocupa muito com os outros, muito mais com os outros do que com ele mesmo. Então é um cara que pode ter certeza que ele sempre vai fazer o máximo para ajudar o próximo, seja da forma que ele conseguir ajudar naquele momento, seja com um ensinamento de algo de tecnologia, seja com algum conselho de alguma coisa que ele já tenha vivido, né? Mas é um cara assim que pensa muito no próximo, é um cara que sempre que puder, ele vai querer ajudar, vai dar um jeito para ajudar. Eu acho que seria essa a definição. Massa, velho, vamos lá. Deixa eu raciocinar aqui por onde eu começo. Eu sempre tive muita curiosidade, sempre te acompanhei, né? Principalmente antes da gente ter uma relação mais próxima aí por causa da Solac e tal, enfim. Sempre te acompanhei, porque, porra, esse cara é foda aqui no triatlo e tal, principalmente quando eu comecei. Sempre te admirei, assim. E sempre me perguntei, bicho, esse cara faz o quê da vida, né? E eu quero começar com essa pergunta clássica, documentando agora, né? O que é que Eduardo faz da vida? Como é que você ganha vida, velho? Como é que você vai sustentar Miguel? Vamos. Excelente pergunta. Isso aí é interessante porque, assim, eu sou um cara que eu gosto de compartilhar bastante as coisas que eu faço, especialmente quando se relacionam a duas coisas, treino, né, e aprendizados. Treino que eu digo é rotina de treinos do dia a dia, e aprendizados é aquilo que eu uso no meu dia a dia e que eu compartilho, né, para as pessoas poderem ver e aprender, né, colocar em prática no dia a dia delas. Então eu sempre procuro fazer esses compartilhamentos. E aí você mostrando essas coisas, muitas das vezes a pessoa pensa, pô, o cara não fala nada de trabalho assim, o que é que esse cara trabalha com o quê, né? Então assim, eu sou advogado, né, me formei na UNIT em 2009, né, no caso dezembro de 2009, depois passei 1 ano e meio indo a cada 15 dias para Salvador para fazer pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho.
E aí, depois, isso em 2000, advoguei até 2016, que aí foi quando eu larguei totalmente a advocacia, em agosto de 2016, e fiquei dedicado totalmente ao Entendendo iPhone, que é uma empresa que eu tenho com minha sócia, Marília Guimarães, e a gente segue essa empresa, né, que ela fundou assim, né, ela ficou 100% desde 2014 e eu ficava parcialmente conciliando com a advocacia, né, e aí de 2016 para até hoje eu estou focado 100% assim no Entendendo iPhone. E aí, esse é o meu sustento, é o Entendendo iPhone, que é você ensinar as pessoas, né, que não têm familiaridade com a tecnologia, na maioria delas são pessoas de 60 anos mais, especialmente pessoas que não têm um filho perto que possa ajudar, não tem um neto próximo que possa ajudar, ou até aqueles que têm, mas o filho sempre fala, já já eu faço, daqui a pouco eu lhe ajudo, mãe. Ou então pega o telefone, faz na carreira, devolve, e aí o pai e a mãe ficam refém, né, porque ou não aprendeu porque o guri disse que ia fazer e não fez, ou ia ensinar e não ensinou, ou porque pegou muito rápido, fez naquela velocidade da luz e devolveu. Né? Então, é aí onde o Entendendo iPhone entra. Para socorrer essa galera que quer se tornar, vamos dizer, independente tecnológico, né? Não quer mais depender da ajuda de ninguém, né? E precisa de alguém que tenha essa vontade e paciência, que é o mais importante, né? Vontade e paciência para ensinar. Então, o Entendendo iPhone, né? É uma empresa de educação. É uma empresa de educação à distância para os aparelhos Apple, especialmente iPhone. Só para ter noção, assim, Dudu, hoje já passaram pela Entendendo iPhone quantos alunos? Rapaz, eu não tenho esse número exato, mas eu chuto aí que se você for contabilizar aluno e... Porque no começo a gente só tinha cursos. Certo. Né? E depois da pandemia, 2022 para cá, a gente focou muito nos livros. Né, que são conteúdo, ao invés de estar no vídeo, é um conteúdo impresso, com foto ali, tutorial, passo a passo, tudo certinho, porque a gente recebia muitos pedidos, né, do pessoal de mais idade querer algo que ela tá ali folheando e com o telefone do lado fazendo. E aí foi quando a gente fez. Então, assim, se eu tivesse que juntar os dois, eu diria que uns 25 mil, 30 mil pessoas, mais ou menos. Sim. E o livro é livro impresso mesmo? Livro impresso. Livro impresso. Poxa, eu deveria ter trazido um aqui. Vou lhe dar um de presente. É tipo um manual de uso ilustrativo, fácil. É um manual de uso, a gente costuma dizer que é um guia. Né? É um guia detalhado daquilo que você pretende. Exemplo, tem o guia detalhado de foto e câmera. Você quer dominar a câmera do iPhone, você tem o iPhone como a sua máquina fotográfica principal, você quer saber utilizar o aplicativo Fotos, que é quando você bate as fotos, grava os vídeos, vai tudo para lá, você quer saber editar, organizar em álbuns, criar álbum compartilhado, fazer uma fototeca compartilhada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que eu estou fazendo hoje. Né? Tem uma função chamada fototeca compartilhada. Quando você abre o aplicativo Fotos, ali aparecem todas as suas fotos e vídeos. Ali é a sua fototeca pessoal. Só que no meu caso, hoje eu tenho o Miguel. Né? E tem Tati. Então, às vezes eu faço uma foto de Miguel que Tati não tem. Aí ela fala, poxa, eu queria essa foto. Ou então, às vezes, ela faz a foto dele que eu não tenho. Então, a gente cria uma fototeca compartilhada que, assim que ela bate uma foto de Miguel, automaticamente essa foto de Miguel, sem ela precisar fazer absolutamente nada, aparece no meu telefone. Então, assim, é algo espetacular. Isso, sabe? Você pode compartilhar com até 6 pessoas, então às vezes um avô quer participar, uma avó quer participar. Eu quero essas fotos, todas as fotos que tiver dele eu quero ter também. Então, bota no bolo, vai para a fototeca compartilhada. E aí até 6 pessoas você pode criar. Isso, assim, são funções quando a gente vai conversando que a pessoa, pô, rapaz, isso existia. Caramba, como é que eu nunca soube disso? Porque a gente tá muito acostumado a ficar ali naquele... No que a gente já está usando no dia a dia e não se preocupa em utilizar outras coisas. Né? Então, é isso aí. Hoje é um computador na palma da mão. Né? E muitas das vezes a gente usa só o WhatsApp, tira uma foto ou outra, acessa a internet, rede social e acabou. Quando na verdade você pode fazer tudo aí. Eu tenho com o Cris um álbum compartilhado. Só que aí você tem que jogar a foto pra lá. Jogar a foto pra lá. Irmão, às vezes assim, esquece, não joga. O álbum compartilhado é massa porque ele tem várias vantagens. Por exemplo, álbum compartilhado você pode criar até 200 álbuns,
Veja só, você pode criar até 200 álbuns e colocar até 5.000 fotos e vídeos dentro de cada álbum. Se você multiplicar, dá 1 milhão de fotos e vídeos que você pode botar dentro do álbum compartilhado. E essas fotos e esses vídeos estão salvas para sempre. Se você perder o telefone, não vai ter problema nenhum. E são fotos e vídeos que não vão ocupar espaço no seu iCloud, que é o espaço que você paga. Então, essa é uma das grandes vantagens dele, de você poder colocar fotos e vídeos ali dentro sem você precisar pagar nada por isso. Você tem como se fosse um HD virtual para salvar até 1 milhão de fotos e vídeos sem pagar nada por isso. Sim. Entendeu? Então, assim, essa é uma grande vantagem. Mas, em compensação, você perde poder de busca, sabe? Às vezes você vai na lupa de busca, quero encontrar fotos do meu filho, aí pega pelo rosto dele. Você quer encontrar fotos que eu fiz no Rio de Janeiro, Não pega. consegue. Aí o álbum compartilhado não tem isso. E se você apagar uma foto ou um vídeo do álbum compartilhado, perdeu, já era. Se você apagar do aplicativo Fotos normal, você tem até 30 dias para recuperar. Então, tem essas nuances aí de cada coisa. Mas o álbum compartilhado é espetacular. Ajuda pra caramba. Dudu, velho, outra coisa, de onde é que surgiu essa ideia, assim? Rapaz, Veja, turma, vamos lá. Estamos falando de um ex-advogado, não sei se pode chamar de advogado, porque o cara, quando se forma, deve ser... e continua, se tá com a OAB Abre ativa, pa- é advogado. Então, eu tô. Um advogado, né, que está com sua carreira jurídica um tanto quanto adormecida, né? E o cara se tornou especialista em produtos Apple, né? E ensina pessoas 60 a mais, em sua maioria, a manusear produtos Apple. E dentro dessa jornada já passaram 30 mil pessoas. Não sei vocês, mas vocês têm noção da grandiosidade e de como... E das possibilidades que o mundo permite que aconteçam hoje. E aí, Dudu, eu queria entender assim, qual foi o dia zero, velho? Do tipo, você tá aqui comendo uma pizza assim, na televisão, velho. E se eu ensinasse as pessoas a mexer no iPhone? Que momento foi esse? Que doideira do cacete, assim. Porque há 10 anos atrás, o iPhone foi... Eu acho que o iPhone 1 foi lançado em 2007. 2006, por aí, né? E aí o detalhe foi o seguinte, o iPhone, quando foi lançado, acho que você vai lembrar, ele não funcionava aqui no Brasil. Você tinha que desbloquear o aparelho. Sim. Tem que fazer o jailbreak. Então não era algo assim que você, como hoje, você compra nos Estados Unidos, chega aqui e tá usando. Não, você tinha que desbloquear. E aí, Marília, ela comprou o dela, né? Começou a usar aqui, aprendeu a fazer o jailbreak, tudo certinho. E aconteceu dos pais dela, familiares assim, conhecidos, né? Pessoas mais conhecidas de idade, que todo mundo queria o iPhone. E quando chegava aqui, falava, Marília, desbloqueia aí. Marília, desbloqueie pra mim. Marília. E naquela época, quando você ia desbloquear o telefone, se desse alguma coisa errada, que o que chamava de bricar o telefone ia funcionar somente como um peso de papel. Perdeu. E a responsabilidade de você fazer isso no telefone dos outros é grande, porque é um negócio que só vê nos Estados Unidos super disputado. E aí ela começou a desbloquear o telefone. Era todo dia chegando no telefone, ela desbloqueando, tome, obrigado. Aí depois, qual foi o próximo passo da galera que passou a usar? Poxa, muito obrigado, desbloqueou meu telefone, agora eu vou conseguir usar. Mas e como é que eu uso? Aí começou, Marília, me explique isso, me explique aquilo, como é que eu faço, Até que, não vou saber lhe dizer agora com precisão, mas surgiu a Noite dos Vinhos. A Noite do Vinho era uma terça e uma quinta-feira, na Motopop, no andar de cima. A gente fazia a Noite do Vinho, que era quando os amigos, assim, dos pais de Marília, pessoal de mais idade, ia pra lá pra aprender a usar o iPhone. e assim, é uma pena porque eu não tenho registro nenhum desse momento. Isso assim, se falar assim, qual é o momento que você mais... Eu não tenho registro dessa época. Mas a galera ia pra lá pra fazer uma Noite do Vinho, enquanto Marília ensinava. Então a gente ficava lá sentado, né? Eu acompanhando e tal, e a galera aprendendo, Marília ensinando aqui, aí um vinho aqui, outro vinho lá e tal. E aí foi. Até que, né, quando foi 2014, a gente começou a estudar muito marketing digital, porque 2012, eu acho, 2013, por aí, começou a ficar muito forte o marketing digital. E aí, em 2014, a gente conversando, rapaz, e se a gente fizer isso que a gente faz presencialmente? Se a gente fizer online? Ah, mas não vai dar certo, porque como é que você vai ensinar uma pessoa? Veja só, eu não sei mexer nisso.
não sei mexer nada de computador. Como é que você vai me ensinar à distância a eu usar isso? Eu não sei nem como é que faz para acessar uma aula, porque você não vai liberar uma aula paga no YouTube para você mandar só o link, tem que ter um login, uma senha. Então, a gente começou a fazer os cursos. Não, vamos lá que vai dar certo. A gente fez os cursos e aí a primeira semana... Tudo gravado. Aí a gente vendia as turmas e a primeira semana era, assim, a pessoa comprou hoje, segunda-feira, todo mundo só vai ter acesso próxima segunda, porque a gente passava a semana inteira entrando em contato com todo mundo para auxiliar no acesso. Era a semana de auxílio no acesso ao portal, porque a pessoa comprava, recebia aquela senha padrão, aí entrava, trocava a senha, pronto. Aí esqueci, não sei qual é a senha, qual é o site que entra, aí a gente começou a criar aplicativo para a pessoa acessar a conta e gerar um aplicativo pelo Safari, que já ficava lá para ela só tocar e abrir. Aí fazia isso no telefone de todo mundo, e aí foi quando foi indo e decolou, estamos aí até hoje. Mas começou pelo presencial, a Noite do Vinho, e depois engrenou e a gente jogou pro online e foi. São várias trilhas de conhecimento, são várias, porque assim, quando você pega o telefone, para você, ele pode ser útil somente na parte de produtividade, como, por exemplo, assinar um documento, digitalizar documento, organizar seus documentos lá no arquivos e no notas, seja lá como você preferir, mas para muitas pessoas, elas gostam mais de fotografia, certo? Tem outras que, por exemplo, querem saber de todas as funções que ela pode usar no telefone, como, por exemplo, gravar ligações. Eu quero saber como é que eu posso gravar ligações, eu quero saber como é que eu uso uma tradução ao vivo, eu quero saber como é que eu boto meu cartão de embarque no wallet para eu só apertar e já mostrar o QR Code, sabe? Então, assim, tem várias frentes que você pode abordar. É muita coisa quando você para pensar assim, porque realmente é um telefone que, como a gente brinca no telefone, é um canivete suíço isso aqui. Você tem 1001 utilidades, você pode fazer várias coisas. Aí por isso que os temas, né, são temas assim, por exemplo, o primeiro módulo do curso é o módulo Fundamentos, que é para deixar todo mundo na mesma página. Explicar a questão de e-mail, ajustes principais, configurações básicas, criar Apple ID, organizar, botar seu iCloud, tudo certinho, papapá. Aí depois vem o que a gente chamava de papel nunca mais, que é o módulo de produtividade, onde você vai eliminar os papéis totalmente da sua vida. Só que assim, a gente fala eliminar, mas não tem como, né? Sim. É só uma brincadeira, o papel nunca mais. Sim. Mas assim, é fazer com que você tenha no iPhone, tudo que você precisa ali na palma da mão. Documento, foto, resolver qualquer problema você vai fazer com o iPhone. Então, esse módulo era dedicado para isso. Aí tinha um módulo do Desperte o Fotógrafo que há em você, que é tudo de câmera, edição, funções da câmera, porque tem muitas pessoas que trocam de telefone por causa da câmera. Sim. Se a Apple disser que agora a foto à noite vai ficar com mais iluminação, vai ficar mais bonita, papá, eu quero trocar esse telefone. Tem gente que troca telefone porque assim, eu tenho um telefone de 2 câmeras, mas saiu agora o telefone com 3 câmeras. Eu quero o telefone com 3 câmeras. A pessoa não sabe nem o que é, por exemplo, câmera grande angular, ultra angular, teleobjetiva, não sabe a função de cada câmera e que tá tudo bem. Mas assim, ela tá trocando o telefone por causa da câmera. Então tem esses detalhes assim que você tem que, às vezes o interesse da pessoa é foto, o do outro é produtividade, o do outro quer viajar de forma mais segura, porque a galera assim de mais idade também, uma das coisas que eles curtem pra caramba é viajar. E assim, eu tenho por meu pai. Meu pai mesmo assim é um cara que gosta, e minha mãe são pessoas que gostam de viajar, mas se você falar que você vai para cruzar ali a imigração dos Estados Unidos e entrou nos Estados Unidos, pronto, e agora? Internet, como é que eu faço? Tradução ao vivo, como é que eu faço? Uber, como é que eu faço? Cartão, Wise, Nomad, uso o cartão principal, uso o cartão do banco, uso linha isso, linha aquilo. Então assim, são muitos detalhes, né? GPS, como é que eu baixo o mapa, porque se eu ficar sem internet eu não me perco. Eu quero saber as coisas, sabe? Eu quero saber como é que eu chego aqui e ali, aluga carro e tal. Então tem muito detalhezinho que você faz tudo pelo telefone, velho. Então assim, não tem pra onde correr não. É pancada. E vamos lá. E agora, andando um pouquinho nessa linha do tempo, como foi esse seu processo de tomada de decisão, assim, de virada de chave na vida? Pra focar 100% no telefone. Bom, porque foi o seguinte, Marília chegou um momento em que ela
não estava conseguindo dar conta. Graças a Deus, o Entendendo começou a crescer, e eu ajudava em todos os momentos que podia, né? Inclusive, acabava o escritório, acabava as coisas, eu ficava lá, eu ficava brincando, que eu ficava batendo o dedo, porque era literalmente digitando até os dedos começar a doer e não conseguir mais, que era respondendo dúvidas dos alunos, que era praticamente só eu e ela. Então, eu cheguei e falei, poxa, não dá mais para continuar. Vou ter que abrir mão de algum aí. Ou eu abro mão da advocacia, ou eu abro mão do Entendendo iPhone. E aí eu optei por abrir mão da advocacia e seguir aí no Entendendo iPhone. E aí pronto, porque graças a Deus começou a crescer de uma forma que ela não estava mais conseguindo dar conta. Não é uma decisão fácil. Não venha falar com essa sua simplicidade. Não, é óbvio que... escolhi. Não é assim. É óbvio, né? Que... Você tem um processo ali, né? Sim. Você vai aprendendo, você vai tomando gosto, você vai gostando ali de interagir com as pessoas, né? A gente curte pra caramba conversar com as pessoas, a gente ensinar e tal. Só pra você ver aqui, aproveitando a oportunidade. A gente criou... talvez o produto mais... Como é que eu posso falar? Eu não consigo nem imaginar uma palavra. Mas assim, a gente criou o produto mais, vou dizer que disruptivo, na Hotmart. Não sei se você conhece a Hotmart. A Hotmart é um operador de pagamentos, né, de curso digital que, meu Deus do céu, a gente criou o produto que ninguém entendia como é que a gente conseguiu criar esse produto e vender, porque ele não falava nada com nada do que a gente ensinava. Esse produto que a gente criou foi uma viagem onde a pessoa vinha para Aracaju e a gente levava essa pessoa para passar um fim de semana em Xingó. E essa pessoa, ela não sabia nada que ela ia fazer. Absolutamente nada. O custo desse produto era de R$12.000. A pessoa pagava R$12.000 para vir passar um fim de semana em Xingó com tudo pago. Certo? Ela só pagava a passagem para vir e para voltar. Pousou em Aracaju, botou o pé no aeroporto, tudo é com a gente. Então, chegava na quinta-feira à noite e da sexta-feira até a segunda-feira de manhã era tudo com a gente. Então, a galera falou, aí os caras da Hotmart, povo, que bacana isso, papapá. Agora, qual é o momento assim que vocês fazem um curso assim presencial e tal? Não tem não. Não? Mas o produto de vocês não é ensinar a usar o iPhone? É. E durante a viagem vocês não ensinam não? Meu amigo, durante a viagem, a última coisa que a gente fala é sobre como usar o iPhone. É todo mundo ali curtindo, conversando, aproveitando, tirando foto, batendo papo e tal, porque lá no Entendendo iPhone tem um negócio que é curioso, que a gente interage tanto com essa galera, tanto assim, tão de perto, que quando a gente se encontra, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Então, quando a galera vinha pra cá, rapaz, tava era um outro produto na esteira produto na esteira do Entendendo iPhone, certo? Não é curso, não é livro, não é nada. Era uma viagem que, infelizmente, encerrou por conta da pandemia, né? E de lá pra cá, findou que a gente não retornou mais. Mas, assim, era uma viagem que a pessoa vinha para Aracaju às cegas, literalmente, sem saber de nada, e que não tinha um curso, em momento nenhum, presencial. Era simplesmente uma viagem. E eu lembro que nessa época passaram uns 3 gerentes da Hotmart, e os caras, assim, sem entender nada. Rapaz, como é que vocês estão vendendo uma viagem, sendo que a empresa de vocês ensina a usar o iPhone, e vocês não ensinam o iPhone, nada na viagem, e a pessoa vem sem saber de nada, às cegas, e era um motivo de risada quando a gente chegava aqui, porque o pessoal começava a contar, né? Um amigo de um aluno que tá vindo, aí falava, e outra coisa, isso aqui era oferecido só para quem era pagante. Sim. Tipo, quem era aluno do curso, não era algo aberto pro público, não. E aí um amigo de um aluno que vinha, o cara falava assim, você vai para Aracaju, vai fazer o que lá? Aí o cara, rapaz, não sei. Como assim não sabe? Não, eu comprei uma viagem aí e vou pra lá. E você vai ficar hospedado aonde? Não sei. Quem é que vai estar nessa viagem? Não sei. Porra, bicho, você não sabe de nada. Não, tô ainda cego. Eu só sei que é com Marília, Eduardo lá e o pessoal do telefone. Isso aí era bom se fosse nos Estados Unidos. A pessoa, você vai pra onde? Sei lá, velho. Na imigração. Where you going to? I don't fucking know. Aí foi isso. Aí a galera vinha e assim, que foi... E eu vou dizer para você, era o momento mais tenso, era quando a galera chegava. Porque assim, não existe plano B. Não existe plano B. Se em Xingó caísse um pé d'água, como caiu em um dia que foi sábado de manhã,
se caísse um pé d'água, meu irmão, não tinha o que fazer, a gente ia ficar dentro do hotel sem fazer absolutamente nada, sabe? Tipo, ia ficar olhando pra cara do outro e é isso. Porque Xingó era passeio de lancha, as trilhas, os pontos turísticos e tal, passeio de helicóptero, que Marília é piloto de helicóptero, então ela que voava com os alunos, isso era o ponto, isso era assim, isso era o ápice era assim, a gente ia caminhando com a galera na trilha de Lampião, lá, né, tal, aí mostrava onde Lampião foi a emboscada, papapá, e depois a gente voltava, quando a gente voltava o pessoal via um helicóptero estacionado assim, os caras, olha, um helicóptero e tal, aí do nada aparecia a Marília vestida de piloto, aí Marília falava, não, desculpe, não era assim não. Antes, quando a galera tava voltando, passava por cima, Marília voando, e a gente e eu embaixo com um walkie-talkie, né? Um fonezinho, aí Marília falava, e aí pessoal, olhem pra cima. Aí eu, então a Marília tá falando aqui, olha pra cima. Aí olhava, era o helicóptero passando. Vamos voar, vamos dar uma volta. Aí ela vinha pra fazer o pouso, a galera via ela saindo, aí depois ela ia voar, né, com os alunos e tal. Então assim, esse momento era o momento... O ápice do ápice. Então você imagine... O clímax do não sei. Então você imagine uma chuva. Não ia ter o momento mais importante da viagem, né? Porque era assim, cada segundo era uma surpresa. Surpresa atrás de surpresa, surpresa atrás de surpresa. O tempo todo, sabe? Então era um sax numa lancha, num barco que tinha lá. Aí quando a gente voltava no pôr do sol, aí vinha um cara tocando sax e tal. Então a galera curtia pra caramba. Aí tinha um café da manhã legal, tinha surpresas no quarto. Sempre que eles saíam do quarto, tinha uma surpresa quando voltava. Então esses cuidados, assim, esse negócio que era assim, um negócio surreal. Total. Experiência total. Então, é isso. Isso que faz, assim, o Entendendo iPhone. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas você ensina a usar o iPhone. Mas ensinar a usar o iPhone como é que eu posso dizer? É a ponta do iceberg, sabe? Mas existe muito mais por isso. Existe amizade entre as pessoas que entram, né, no curso, amizade entre elas, uma comunidade entre elas, viajam juntos, tem gente que se conhece, que se junta tanto que marca viagem, galera de São Paulo vai pro Rio, galera do Rio vai pra São Paulo, se encontra em Campinas, sabe? Então assim, é um negócio que só quem tá dentro, né, que depois vê, caramba, sabe? Então, pronto, só pra você ter uma noção, eu acabei de ganhar um presente, que vou aqui deixar registrado um agradecimento, às AIS. Quando fala AIS, amigas de infância, que são alunas do Entendendo iPhone, que se conheceram ao longo das turmas, nos encontros presenciais que a gente fazia em São Paulo, Rio, Porto Alegre, e aí elas se denominaram AIS, que significa amigas de infância, porque elas se conheceram ali, mas têm uma relação como se fossem amigas de infância. E aí elas viram que Miguel nasceu, né, e todas se juntaram e deram um presente para Miguel, que foi um carrinho lá que chegou, um carrinho de dobrável e tal, que chegou, e assim... isso que eu digo, tipo, é uma família Entendendo iPhone, sabe? É um negocinho surreal. Dudu, velho, pra gente ir pro finalzinho do nosso episódio, onde é que entra essa conexão do empreendedor, de um setor completamente inovador, né? Não previsível, né? Completamente... Você tem quantos anos? Tenho 39, fazer 40 em novembro. Né? Um cara de 40 anos que empreende num segmento de educação, tecnologia, etc., mas de um jeito completamente diferente e disruptivo, né? Esse tipo de empreendedorismo que você traz, que você está focado, precisa ter uma especialidade muito profunda na produção de conteúdo, marketing digital, né? Ou seja, pelo que você falou aí, estamos falando aí de 10 anos de experiência em produção de conteúdo e marketing digital, né? E pelo que eu te acompanho, você faz isso de uma maneira muito leve, né? Muito natural, sem tanta parafernália, sem tanta edição, como hoje a internet pede, né? Que é colocar o celularzinho no tripé, apertar o play e grava e gogó, né? Não são luzes e edições e efeitos, etc, etc, né? Mas isso ao mesmo tempo está conectado com um triatleta, né? Que quer queira, quer não, um cara que se propõe, a mulher que se propõe a fazer triatlo, tem que ser um tanto quanto sistemático, né? Porque eu acredito que a disciplina pede isso, né? A disciplina pede organização, pede processo, pede cumprimento, né? De regras, de horários, etc. E agora o pai, né?
pra gente chegar nessa reta final, que você queria que você falasse um pouquinho dessa junção, assim, Bom, primeira coisa que eu sempre tive em mente é o seguinte: não existe, como é que eu posso dizer? Não existe equilíbrio, certo? Na minha opinião, equilíbrio é uma coisa que não existe. Não tem como eu hoje, né, estou em 3 áreas, vamos dizer assim. Trabalho, que é o Entendendo iPhone, né? O pessoal aqui, que é o nascimento do filho, um filho recém-nascido em casa, e o meu, assim, tipo, o que eu curto, né? Vamos dizer assim, o hobby, né? Que é o triatlo. Não tem como eu equilibrar os 3, né? Não tem como. Então, hoje eu posso dizer que, vamos dizer assim, que tá meio desequilibrado. Meio desequilibrado, como é que eu posso dizer? Tipo, quem é que tá sofrendo hoje? Quem tá sofrendo hoje é o Eduardo triatleta. O Eduardo triatleta hoje está sofrendo por quê? Porque o Eduardo Entendendo iPhone não pode sofrer, não pode desequilibrar. O Eduardo Entendendo iPhone não pode desequilibrar de posse bandeira alguma. O Eduardo pai até pode, né? Mas não quer desequilibrar, porque eu quero estar presente o máximo possível, né? Óbvio que eu vou dizer que é 70-30, né? Tati é quem realmente toma a frente, né? Eu gosto pra caramba, tô ali, graças a Deus, posso e trabalho de casa, então eu estou ali presente, mas a gente sabe que mãe é mãe, não tem pra onde correr. Então, hoje, essa parte que eu tenho que ter em mente, que não existe equilíbrio, eu não tenho como querer equilibrar os 3, eu tenho que estar consciente e aceitar que alguma área vai sofrer no momento, né? E a área que está sofrendo no momento é a área do Eduardo triatleta, e que tá tudo bem também. Né, tá tudo bem também, tô fazendo meus treinos, tá tranquilo, óbvio que nunca na carga, né, e tempo que tinha, né, mas, né, espero que dá mais pra frente, quando o guri ficar mais, assim, crescer mais um pouquinho e tal, ficar tudo mais tranquilo, eu consiga retomar um pouco, mas eu acho que é isso, é você estar ciente, né, para poder você levar tudo de forma leve, é você estar ciente que nunca vai haver um equilíbrio. E sobre essa questão, assim, dos vídeos, de produção de conteúdo e tal, eu acho que quando você gosta, assim, de um tema, quando você se interessa por um assunto, que você abre, assim, a câmera e você chega e fala assim, rapaz, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, gravar. Eu até passei, eu acho que foi 1 ano e pouco, fazendo uma brincadeira, assim, que era um tal de papo do cafezinho no meu Instagram, onde eu todo dia, entre meio-dia e 2 horas da tarde, eu gravava um conteúdo sobre qualquer coisa. Falava de uma função do iPhone, uma função do Garmin, uma função do Apple Watch e assim vai, para você poder treinar, porque assim, muitas das vezes a pessoa tem um conhecimento, mas ela, se abrir a câmera, acabou. É como se tivesse uma barreira, a pessoa não consegue falar absolutamente nada. E isso, felizmente, é algo treinável, né? Você pode abrir a câmera e, mesmo que você não poste, mas grave para você ali, tal, e depois começa a postar mesmo. Poste e não veja. Poste, assim, postei e saí correndo. Pronto, poste e saia correndo, deixe lá. E depois você vai postando, chega uma hora que você vai se acostumar e vai ficar tudo massa, fácil, assim, tudo tranquilo. Simples. Entendeu? Então eu acho que é isso. A leveza, né, na produção, e a leveza também em entender que não existe equilíbrio, né? Você nunca vai conseguir equilibrar aí todos os pratos, né? Algum aí vai terminar caindo e aceite, fique tranquilo, né? Tire o peso das costas e siga, né? Priorizando aí o que de fato é importante naquele momento. É isso. Sabe o recado que eu queria? A última pergunta, tá? Que recado você daria pro cara que tem um negócio super bacana na mão, mas que é super diferente, né? E ele tá naquela iminência de tomar uma decisão e não toma uma decisão, né? Com base nos medos e tudo que... Só de você perguntando isso, é pra quê? Chega, eu me arrepio. Porque eu me arrepio e me emociono. Porque é o seguinte, o Entendendo iPhone, quando começou, a gente recebeu muita crítica de pessoas próximas falando que não faça isso, que isso não existe, isso não vai dar certo. E assim, com muito... Assim, é muito triste falar isso, porque... E é importante que todo mundo saiba que muitas das vezes as críticas, né, virão de pessoas bem próximas. E Na maioria das vezes. Os elogios e os incentivos virão de pessoas que você nunca nem viu na vida.
Então, assim, infelizmente, isso é uma verdade. E a gente sofreu muita crítica, né? Que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo. E não vou dizer que foi fácil, não. Foi difícil pra cacete. Foi difícil pra cacete superar tanto essas críticas, como também botar um negócio pra rodar e fazer hoje o negócio ser o nosso sustento, né? Mas o que eu posso dizer pra você, eu vou dizer pra você o que eu ouvi no começo do iPhone. Rapaz, você acha que ensinar uma pessoa de idade que não tem familiaridade com a tecnologia a aprender a usar o iPhone através da internet, tipo, a pessoa não tá ali pessoalmente com você, você acha que isso vai dar certo? A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é, não vai. Não vai. Porque eu tenho um pai em casa, eu tenho uma mãe em casa, eu sei que não vai dar certo. Não vai, porque se a pessoa não sabe mexer nisso aqui, como é que ela vai abrir um portal com login e senha, dar play em um vídeo, assistir para fazer? E muitas das pessoas têm só o iPhone. Não tem um computador, não tem um tablet para poder usar como tela. E graças a Deus, deu certo. Né? E graças a Deus eu tô aqui podendo gravar esse episódio com você para contar essa história. Então o recado que eu deixaria era o seguinte, era ignorar tudo, né? Acreditar no que você acha que tem que ser feito e fazer. Né? Fazer, testar. Porque se não desse certo, tudo bem. É muito melhor, né? Aquela história, é muito melhor não dar certo algo que você testou e validou, que realmente não serviu, né? Do que você ficar sempre com aquela dúvida ali. Caramba, eu queria muito fazer isso, queria muito fazer isso, queria muito fazer isso e não fez e deixou passar, né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que você tem que testar, você tem que seguir em frente, tem que acreditar naquilo que você está querendo, né? Porque tudo é possível. Tá aí um exemplo. Tá aí um exemplo. Tudo é possível. Show de bola. Valeu, Ricardinho. Demais. Levão, né, velho? Tranquilão. Muito bom, velho. Muito bom. Show de bola. Sensacional. Senhoras e senhores, abram as suas mentes. Abram as suas mentes. O mundo é muito maior do que o Vademecum. É Vademecum? Com certeza. E apesar do Vademecum se desatualizar, né, a cada ano, né, o mundo hoje se atualiza muito mais rápido do que o próprio Vademecum. E é isso, é acreditar, abrir a mente e seguir, meu amigo. Porque hoje o mundo está muito mais digital do que naquela época, né? Então, hoje tudo tá, vamos dizer assim, mais bem estruturado para receber esses cursos, aulas, empresas. Tem empresas hoje que nem existe sede nem nada, o cara vende ali e tal, e tudo certo. E é isso. É botar... Faturando. E aquela história, quem não estiver no digital, né? Quem não estiver no online, praticamente não existe. Né? Então tem que aparecer, tem que dar as caras. É isso aí. Valeu, turma! Foguete sem ré. Mais episódios, estamos de volta e vamos voltar com tudo. Tamo junto.